Depois de organizar a sua vida financeira e de montar a sua reserva de emergência, você está preparado para seguir para o próximo nível da construção do seu patrimônio. Mas agora precisamos entender um pouco melhor sobre você. Que tipo de investidor você é? Quer descobrir? Então vem comigo. Mas olha, fica até o final, porque é muito difícil ter sucesso no mundo dos investimentos sem descobrir que tipo de investidor você é. Existem quase que infinitas maneiras de se montar o seu patrimônio no longo prazo, e uma delas com certeza se encaixa perfeitamente no seu perfil de risco. Mas você sabe o que é isso? Basicamente, o perfil de risco nos mostra o quão bem preparados nós somos para enfrentar situações de risco. Nós podemos ter completa aversão ao risco, não aceitando nenhum tipo de investimento que possa nos dar um prejuízo, por mais que seja no curto prazo. Mas nós também podemos ser aquele investidor arrojado, sentindo até um pouco de prazer em corrermos bastante risco em determinados investimentos. É extremamente aconselhável que você apenas escolha aqueles investimentos que vão de acordo com o nível de risco que você está disposto a correr. Se você não fizer isso, corre um sério risco de ter grandes prejuízos na jornada da sua construção patrimonial. E é isso que a gente mais quer evitar, certo? Vou te dar um exemplo de como isso pode acontecer. Imagine que você é um investidor conservador, sempre investiu a vida inteira na poupança. Você não é tão especialista em investimentos assim, e então nunca se preocupou em analisar o rendimento líquido da poupança, ou seja, aquele que é descontado da inflação. Sendo assim, você nunca abriu lá o histórico do seu rendimento e viu nenhum número negativo. Pode acontecer de algum dia você se cansar daquela renda da poupança e começar a se arriscar em voos mais perigosos. Se você não estiver preparado para isso, ou seja, se o seu perfil de risco não for adequado para isso, você pode, por exemplo, comprar uma ação e vender na primeira queda acentuada que ela tiver, mesmo que ela recupere o patamar até superior à sua compra daqui uns 2 meses para frente. Olha só como o autoconhecimento nos ajuda também no mundo dos investimentos. Lembra que falamos disso nesse vídeo? Não? Então dá um pause aqui, corre lá e assiste e depois volta. Eu coloquei o link na descrição. Nós vamos falar muito desse assunto quando vamos falar do perfil de risco e coisas semelhantes. Bem, dito isso, eu acredito que o perfil de risco é uma habilidade e, como todas as outras habilidades, pode ser desenvolvida. Eu digo isso porque investidores mais arrojados a longo prazo costumam sempre ter um retorno superior àqueles investidores aversos ao risco, os conservadores. A questão é que esse conservador nunca vai passar épocas inteiras observando o seu patrimônio desvalorizar, como acontece com os investidores mais arrojados. O rendimento superior que esses investidores de maior risco recebem é remunerado pelo risco. Isso mesmo, o risco remunera os investidores. E olha que essa regra não é válida apenas nos investimentos, hein? É como diz o tio rico: muito risco e pouco ego. Mas essa frase é tão profunda que vale a pena fazer até um vídeo inteiro falando disso. Se vocês querem, me lembrem aí nos comentários. Lembra do exemplo dos 2 irmãos que eu citei nessa mesma playlist? Um é empreendedor e o outro segue carreira pública? Se sim, você deve se recordar que existe o risco do irmão que é empreendedor ter um retorno muito melhor do que aquele irmão que segue na carreira fixa. Essa chance de algo muito bom acontecer é exatamente a remuneração do risco que o irmão empreendedor está correndo. E esse é exatamente o significado da expressão prêmio de risco. Mas não se empolgue demais. Existe tanto o risco da coisa dar certo, quanto o risco da coisa dar errado. Por isso a importância de você diversificar os seus investimentos. Não só nos investimentos financeiros, mas na sua vida e na sua carreira também. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos. E por falar nisso, já aprendeu alguma coisa até aqui? Caso positivo, já deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nessa playlist nós vamos te ensinar a desenvolver um patrimônio de sucesso no longo prazo. Mas como saber que tipo de perfil de risco eu tenho? Você pode estar se perguntando. Olha, isso é muito pessoal. E as corretoras normalmente traçam isso através de algumas perguntas. Qual o seu nível de conhecimento sobre investimentos? Normalmente, quanto maior o nível de conhecimento, mais eles tendem a te avaliar como perfil agressivo. E quanto menor, mais conservador. Quais investimentos você já possui?
Normalmente, se você colocar algum CDB, CDI, poupança, eles vão te classificar como conservador. Agora, se você dizer fundos multimercados ou mesmo ações, eles vão te classificar mais para o lado do agressivo. Quanto tempo você deseja deixar o seu dinheiro investido? Normalmente, se você escolhe uma data determinada ou mesmo uma data curta, eles tendem a te classificar como conservador. Agora, se você diz que quer resgatar só no longo prazo ou mesmo não tem sequer prazo para resgate, eles vão tender a te colocar em um perfil mais agressivo. Isso é porque os resultados de um perfil mais agressivo é colhido no longo prazo. E quando eu digo longo prazo, eu digo longo prazo mesmo. Na minha concepção, o ideal é você investir e nunca resgatar os seus investimentos. Mas você pode estar se perguntando, ué, se eu não vou resgatar os meus investimentos, como que eu vou tirar proveito da valorização deles? É uma ótima pergunta, mas é um assunto para o outro vídeo. Se vocês querem, deixa nos comentários que aí eu faço só para vocês. Como você considera a sua tolerância ao risco? Normalmente eles colocam algo parecido com eu me sinto confortável se eu perder de 50% a mais do meu patrimônio. Nesse caso você seria classificado como um investidor bem agressivo. Ou se tiver uma desvalorização de 10% eu já fico bem incomodado. Aí já sabe, né? Bem conservador. Com algo mais ou menos parecido com isso, eles já traçam seu perfil de risco. É claro que não vai ficar aquela coisa muito exata, mas com isso eles já vão ter algum argumento para, se der alguma coisa muito errada, eles vão falar, eu avisei e você me falou isso? Além disso, é natural que o seu perfil de risco se desenvolva com o tempo. Por exemplo, se você está no início da construção do seu patrimônio, é normal que você esteja disposto a correr muito risco para multiplicar o seu patrimônio. Mas da mesma forma, também existem aqueles que, ao alcançar determinado nível de patrimônio, só querem curtir a sua vida, garantindo que o seu patrimônio permanecerá lá, daquele mesmo nível. Ufa! E aí, conseguiu entender tudo? Se não, já volta e assiste quantas vezes forem necessárias, porque é muito importante que você entenda bem o seu perfil de risco, porque ele vai te ajudar não só nos mundos do investimento, como também no planejamento e na construção da sua carreira. Por hora, vamos resumir? O perfil de risco mede o quão tolerante você é para enfrentar situações de risco. Saber bem do seu perfil pode te ajudar muito a não tomar decisões precipitadas. Por exemplo, vender um investimento justo na hora que ele está no nível mais baixo de todos. O perfil de risco também pode se desenvolver com o passar do tempo. Isso porque normalmente no longo prazo, o perfil mais agressivo recebe remunerações bem maiores. Mas pode ficar tranquilo, o seu perfil de risco também pode se tornar mais conservador com o tempo. E não tem problema nenhum com isso. O problema é você correr risco sem estar preparado. Ou ainda pior, correr o risco sem saber que está correndo risco. Mas lembre-se, quem não arrisca, não petisca. E o risco é um poderoso aliado do investidor no longo prazo. E você, qual foi o investimento mais arriscado que fez até hoje? Deu bom ou deu ruim? Conta tudo aqui pra gente nos comentários. E exercitando esses conceitos vai nos ajudar a entender bem do que cada um deles se trata. Até mais!